E aí, galera do ensino médio, eu sou o professor Hercílio da Costa e essa é mais uma aula de filosofia aqui do meu canal. E o tema da nossa aula de hoje é Aristóteles e a natureza da felicidade. Aristóteles e a essência da felicidade. Aristóteles e o que é a felicidade. Aristóteles nasce no ano de 384, por volta do ano 384 a.C., em Estagira, na Grécia. Aristóteles era discípulo de Platão, que por sua vez era discípulo de Sócrates. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles, um sucede o outro ali, e são os grandes cabeças da filosofia, digamos que pós-socrática, né? Da filosofia que começa a colocar o ser humano no centro do pensamento filosófico. Vamos lembrar que os primeiros filósofos eles falam sobre o cosmos, sobre a natureza, sobre as coisas, e a partir de Sócrates, então, o ser humano começa a entrar no centro da discussão filosófica. Beleza? Aristóteles escreve o livro Ética a Nicômaco. Nicômaco é o seu filho, então ele escreve o livro Ética para o seu filho e é um dos grandes livros da humanidade, né? Eu ouso dizer que depois da Bíblia, a Ética a Nicômaco é o maior livro da humanidade que todo mundo deveria ler, certo? E a ética, portanto, ela vai falar sobre a felicidade. A gente precisa entender que a felicidade é o fim da ética, ou seja, a felicidade é o objetivo da ética. A ética existe para levar o ser humano à felicidade. E esse livro, Ética Nicômaco, então, ele vai falar sobre essa filosofia teleológica, não teológica, né, de Deus, teos, não, teleológica, telos, do fim. O fim da ética, portanto, é a felicidade. A finalidade da ética, né, quando a gente fala de fim aqui, a gente está falando de finalidade, certo? O objetivo da ética é a felicidade. A felicidade é o bem mais precioso para a humanidade. Por que a felicidade é o bem mais precioso para a humanidade? Porque a felicidade é buscada em si mesma. A felicidade é buscada em si mesma. O que significa dizer isso? Significa dizer que a felicidade não é buscada para alcançar outra coisa. Por exemplo, quando eu trabalho porque eu quero dinheiro. Mas o dinheiro não é um fim em si mesmo. Porque o dinheiro vai me dar alguma coisa. Uma satisfação, uma felicidade, certo? Quando eu como um bolo de chocolate, por exemplo, o bolo de chocolate não é um fim em si mesmo. Eu como o bolo de chocolate para saciar a minha fome, certo? Mas a minha saciedade da minha fome não é um fim em si mesmo. Eu busco aquela saciedade porque eu quero ser feliz comendo aquele bolo. Então a felicidade é um bem em si mesmo. A felicidade ela é buscada em si mesma. A felicidade não é buscada para alcançar outra coisa. Ao contrário, outras coisas são buscadas para alcançar a felicidade. Por isso que é o bem mais precioso da humanidade. Todos nós, seres humanos, lutamos, trabalhamos em busca da nossa felicidade. Parece até nome do filme, né? Em busca da procura da felicidade. Não, mas é verdade. Todos nós, seres humanos, vivemos, trabalhamos em busca da nossa felicidade. Mesmo que inconscientemente. E aí, vai no rolê hoje? Não sei, vou pensar. Vou pensar por quê? Esse rolê vai me fazer feliz? A gente não para fazer essa reflexão filosófica, mas inconscientemente eu vou buscar aquilo que me faz feliz. Certo? Por exemplo, vamos falar sobre divórcio, né? O divórcio acontece quando um casamento já não está mais fazendo as duas pessoas felizes. E as pessoas buscam a felicidade, certo? Então nós vivemos e trabalhamos, nos movemos em busca da felicidade.
Por quê? Porque ela é o bem mais precioso da humanidade, porque ela é um bem em si mesmo. A gente precisa entender isso aqui, tá? Ela é um bem em si mesma. A felicidade é um fim e não um meio. Isso aqui é importante a gente entender. A felicidade é um fim. A felicidade é uma finalidade. Ela não é um meio para alcançar outra coisa. Sabe? Eu não sou feliz para alcançar alguma coisa. Não. Eu busco meios para ser feliz. Então a felicidade é um fim. É uma finalidade. Certo? Então, eu busco dinheiro, eu busco isso, eu busco aquilo, eu busco aquilo para ser feliz. Então, os meios que estão aí, eu os busco para chegar a um fim, a uma finalidade, que é a felicidade. Beleza? Então, a gente tem que entender que a felicidade é um fim e não um meio. O que significa? Pergunta de prova. O que significa dizer que a felicidade é um fim e não um meio? O que significa dizer? Que ela é um bem em si mesma. Em si mesma. A gente não busca a felicidade como um meio para alcançar outras coisas. Não. Eu busco outras coisas como meio para alcançar a felicidade. Tem um artigo do professor José Francisco dos Santos, conhecido pelos seus alunos como professor Zezinho, lá da cidade de Brusque, que inclusive foi meu professor, que tem algumas frases que eu vou colocar aqui. Se você é meu aluno do ensino médio, provavelmente anexa a essa aula está o artigo que é bom que você leia, certo? Porque faz parte do conteúdo. Então assista esse vídeo e leia o artigo do professor José Francisco dos Santos. É isso aí. Olha só a frase. A julgar pela vida, isso aqui na verdade, o professor Zezinho, ele cita no livro dele, mas é Aristóteles que falou, tá? Então, imagina que Aristóteles diz isso aqui, ó. A julgar pela vida que os homens, seres humanos, certo? Homens e mulheres, tá? A julgar pela vida que os homens em geral levam, a maioria deles parece identificar a felicidade com o prazer. E por isso amam a vida de gozos. A julgar pela vida que a maioria das pessoas levam, Aristóteles está dizendo, dá para pensar que essa maioria das pessoas pensam que a felicidade é o prazer, que a felicidade são os prazeres. Por isso vivem uma vida de gozos, uma vida de aproveitamento, né? Então esbanja na bebida, esbanja na comida, esbanja no dinheiro, esbanja nessas coisas, imaginando que a felicidade está nos prazeres. Mas olha o que ele diz. Os homens, em sua maioria, se mostram em tudo iguais a escravos, preferindo uma vida bestial. Uma vida bestial, uma besta, um animal, certo? Então Aristóteles está dizendo que muitos homens vivem como escravos dos prazeres, se tornam mais animais do que seres humanos, porque imaginam que a felicidade está nesses prazeres. E a gente vai ver que não é bem assim. A felicidade é algo peculiar à humanidade. A gente precisa entender isso aqui. A felicidade é algo peculiar à humanidade, ou seja, a felicidade tem uma característica diferente para nós seres humanos. Não é uma satisfação qualquer que qualquer outro animal tem. Não, a felicidade para a humanidade ela é peculiar. Por isso ela não pode estar nos prazeres, pois eles são características do animal. Olha só, Aristóteles está falando que os prazeres são características dos animais. Claro, enquanto animais, participamos também desta mesma natureza. Enquanto animais, nós participamos dessa natureza animal, certo? Mas estabelecer a felicidade na nossa parte animal significa abdicar das nossas qualidades superiores. Vejam, nós temos qualidades superiores como seres humanos, porque nós somos racionais, para viver a tal vida bestial que é aquela vida de um animal.
própria das pessoas vulgares. Então, a nossa felicidade não está nos prazeres. Quando a gente coloca a nossa felicidade nos nossos prazeres, quando a gente imagina que a nossa felicidade está nos nossos prazeres, a gente se aproxima dos animais e a gente vive uma vida própria das pessoas vulgares, diz Aristóteles. Certo? A felicidade é o objeto da ética. A felicidade é o objeto da ética. Ou seja, a felicidade é a finalidade da ética. Lá no terceiro ano do ensino médio, vocês vão, quem é do primeiro ano agora, está estudando esse assunto, quando chegar no terceiro ano do ensino médio, vai estudar sobre ética, sobre moral, e vai entender que a ética tem como finalidade a felicidade, como a gente disse ainda há pouco. Então, é uma filosofia teleológica, pensando no fim, na finalidade da vida humana. Para que o ser humano foi feito? Para ser feliz. Certo? E Aristóteles vai falar que o caminho para a felicidade é a vivência da virtude. Pensando na ética, a ética como sendo o instrumento pelo qual o ser humano consegue alcançar a felicidade, então nós precisamos viver a virtude. O que é a virtude, gente? A virtude é sempre um meio termo entre dois vícios. Então tem um vício do lado esquerdo e um vício do lado direito. Por exemplo, uma pessoa que come demais, uma pessoa que come de menos, uma pessoa que vive a virtude na comida é aquela pessoa que come o suficiente. Uma pessoa que bebe demais, uma pessoa que bebe de menos, uma pessoa que bebe o suficiente, sabe? Então a virtude é esse equilíbrio, essa vida de equilíbrio moral, sem escândalo e sem exageros de ambos os lados, é a virtude, certo? E a virtude, Aristóteles diz que ela não cai do céu. Uma pessoa virtuosa não cai pronta do céu. A pessoa virtuosa, ela se constrói a partir do hábito. O que é o hábito? O hábito é um conjunto de ações que vão me transformando. Se eu roubo um celular hoje, amanhã eu roubo outra coisa, eu estou criando um hábito mau, um vício, e eu estou me construindo como um ladrão. Se hoje eu cumprimento uma pessoa na rua, amanhã eu cumprimento outra, depois da manhã eu ajudo outra pessoa a atravessar, eu estou criando um hábito bom em mim e eu estou me configurando numa pessoa educada. Ética, a palavra ética vem de ethos, que significa isso, é o meu modo de ser. Então eu preciso viver para me construir. Quanto mais ações boas eu praticar, melhor eu vou me tornando, mais bom eu vou me construindo assim, certo? Quanto mais atitudes ruins eu cometo, menos bom eu vou me tornando, mais mal eu vou me construindo, certo? E aí, com essas ações boas, com essa repetição de ações boas, com esse conjunto de ações boas chamado hábito, eu chego na virtude e eu chego naquilo que Aristóteles chama de areté. O que é a areté? A areté é a excelência moral. É o estado de vida de uma pessoa que ela vive muito bem fazendo o bem. Vivendo plenamente uma vida ética, uma vida moral. É a areté. E para Aristóteles, essa é a vida feliz. A chamada eudaimonia. O que é eudaimonia? É uma junção de duas palavras gregas, né? Eu, que é bom, bondade, e daimon, ou daimônio, que é espírito. Então, eudaimonia significa alguém que vive guiado por um bom espírito. Aristóteles dizia que nós temos um daimon dentro de nós, que pode parecer com que pode ser a nossa consciência, certo? Um espírito dentro de nós que nos guia. E quando eu vivo eticamente, quando eu pratico as virtudes, quando eu alcanço a areté, eu pratiquei um hábito, criei um hábito de ações boas, virtuosas, eu chego na eudaimonia. Essa consciência que me guia, esse daimon, esse espírito que vive dentro da minha cabeça, ele me guia para o bem, ele me guia para a ética, para a virtude. E aí Aristóteles vai dizer que aí está a felicidade. Portanto,
A natureza da felicidade para Aristóteles está na vivência da ética, na vivência da virtude, na eudaimonia. A felicidade para Aristóteles é eudaimonia. É o estado que a pessoa vive, que vive como que guiada por um espírito bom, ou seja, que a sua consciência, que é o seu cérebro, a sua racionalidade, a leva para praticar coisas boas e viver bem. Não há outra felicidade para Aristóteles senão essa, e aqueles que vivem imaginando que a felicidade está nos prazeres da vida, vivem enganado. Isso não significa que Aristóteles é contra os prazeres, muito pelo contrário. Aristóteles diz que nós devemos buscar os prazeres da vida, sim, só que moderadamente, vivendo a virtude. Só que tendo consciência que não é naqueles prazeres que a nossa felicidade se encontra, mas a nossa felicidade se encontra construída por uma vivência ética, quando a gente consegue construir a nossa eudaimonia. Beleza? Vamos fazer um resumo aqui, ó. Tenho duas perguntas para te ajudar a resumir esse conteúdo. Aqueles que são meus alunos já vão ter contato com esse texto, né? O que significa dizer que a felicidade é um bem em si e não um meio? Responda usando exemplos porque é mais fácil, certo? O que significa dizer que a felicidade é um bem em si e não um meio? E explique o que significa entender a felicidade como eudaimonia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima vez. Obrigado.